2026 é tempo de restauração. O que é a restauração? Segundo o dicionário, é ato ou efeito de restaurar, restabelecer, recompor, reparação ou conserto de algo que está em mau estado de conservação. Num tempo em que tudo é descartável, falar em restauração, pastor, é absurdo. Deitar fora, comprar novo, mudar. E então, muitas vezes os caixotes de lixo estão cheios, ainda de coisas muito boas, mas está na moda mudar. Tudo descartável. E não é só os objetos, mas também os relacionamentos, os amigos, os namorados, o marido, a mulher, as famílias. Tanta coisa que precisa de ser restaurada. O que é que precisa de ser restaurado atualmente no nosso mundo? Guerras e guerras. No nosso país, há coisas que precisam de ser restauradas? Na nossa família, são perfeitas, completas? E na nossa vida? Tudo, quase tudo, precisa de ser restaurado. Algumas coisas. Então, meus irmãos, é oportuno falar de restauração. A ONU designou desde 2021 a 2030 Geração de Restauração. É um movimento global desta década declarada pela ONU para reverter a degradação dos ecossistemas com o objetivo de restaurar a natureza e criar uma relação equilibrada entre seres humanos e ambiente, sendo esta a geração com a capacidade e a responsabilidade de agir contra as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. É sem dúvida uma necessidade restaurar a natureza, mas a nossa maior urgência como igreja é a restauração da humanidade, dos seres humanos. E é isso que nós vamos encontrar num texto que o Senhor nos mostrou de forma tão clara já no final do ano de 2025. E encontra-se no último livro da Bíblia do Velho Testamento. A Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada, é apta para ensinar, para corrigir, para instruir. Não há coisas do Velho Testamento e coisas do Novo Testamento dispensáveis. Toda a Escritura é necessária, é importante, é útil para o desenvolvimento espiritual da vida humana. Por isso, Malaquias, um profeta judeu do século V a.C., o último dos profetas menores. Então, mesmo considerado menor, ele tem uma mensagem tão relevante e num período difícil que o povo de Deus estava a viver. O seu nome, Malaquias, significa meu mensageiro, mensageiro do Senhor. Viveu, como eu referi, em tempos comuns, em que tudo parecia aparentemente estar bem, nada acontecia diferente. E às vezes esta realidade traz-nos algumas dificuldades. Após o exílio, o templo já estava levantado
O mundo ao redor de Jerusalém já estava construído e Esdras e Neemias fizeram proezas para as quais Deus os chamou. Os anos estavam passando e o povo de Deus não conseguia ver mudanças significativas que tinham sido profetizadas pelos profetas. Nada está a acontecer. E é nesse contexto que vem Malaquias a falar de um futuro, podemos considerar distante, mas necessário e urgente. Se pensarmos que o período de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo são cerca de 400 anos, era algo para o futuro. E às vezes nós não nos preocupamos com o futuro. Eu vou viver o presente, deixa o futuro, sei lá se estou cá. E às vezes é uma atitude de negligência e de indiferença. E é neste contexto que Malaquias tem este livro, e eu desafio os irmãos a lerem, a refletirem, porque temos muitas semelhanças com a atual realidade que vivemos, como disse, no mundo, no nosso país, na vida e nas nossas famílias. Então, Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. A palavra do Senhor nos mostra algo surpreendente. E diz o texto, eu vou ler na tradução mais comum: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na tradução, o livro, nós podemos compreender melhor estas palavras. E diz: mandarei-vos outro profeta, semelhante a Elias, antes que venha o grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A sua pregação tornará a juntar novamente pais e filhos, para que tenham um só coração, uma só mente, e saberão que, se não se arrependerem, virei e a sua terra será completamente destruída por maldição. Então, desta forma, podemos compreender melhor este contexto. Malaquias, conhecido pela sua mensagem de denúncia da corrupção, da hipocrisia espiritual do povo de Judá no período pós-exílio. Chama o povo ao arrependimento, anuncia a vinda do Messias e do mensageiro, semelhante a Elias, que teve muito sucesso, e para o povo judeu importante eram os profetas maiores. E de alguma forma Malaquias está a se referir profeticamente a quem? A João Batista, que veio preparar o caminho para o Messias, que é Cristo. Malaquias, nas suas palavras, sacode os líderes do povo. Todos estavam a viver de forma comum. Não ensinavam mais a palavra de Deus, apenas as tradições humanas. E o diagnóstico que Malaquias faz do povo de Deus daquele tempo, um povo irónico, insensível e incapaz. Povo irónico,
povo insensível e incapaz, totalmente desinteressado das coisas espirituais. E isso era um sinal de apostasia, de afastamento. Cumpriam os seus deveres religiosos, mas sem verem Deus a agir no seu dia-a-dia. Deus não era real para eles. Tinham uma vida religiosa aparentemente boa, certinha, que realmente era atrativa, dava nas vistas, mas oca, vazia espiritualmente. Uma vida adormecida, morrendo cada dia. Viviam a aliança com Deus sem coração. Não estavam apaixonados por Deus e uns pelos outros, mas cada um preocupava-se com a sua vida, com as suas vitórias, com as suas conquistas. Como um casal, casado há muitos anos, que vive na rotina da acomodação, sem desfrutar plenamente da sua união matrimonial. É preciso uma terapia de choque, e foi isso que Malaquias fez. Esta profecia, Malaquias desperta o povo de Deus, mostrando-lhe que a relação presente não corresponde à aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Era preciso vencer a apatia, restaurar esta geração. E é isto que hoje também vos proponho. Restaurar esta geração. Na Bíblia, uma geração é o equivalente a um período de cerca de 30 anos. Então, podemos olhar para os pais, os filhos e ainda os netos. Verás os filhos dos teus filhos. Então, uma geração, mais ou menos, pode variar, mas num período de 30 anos. E eu tenho aqui, propositadamente, trouxe estes 3 cálices. E a vida é comparada a um copo cheio ou meio vazio. É uma metáfora. E eu gostaria de partilhar o significado destes 3 cálices. Então nós temos este cálice maior, que está cheio, repleto de água, representa Deus, que é a fonte da vida, águas vivas, que nos pode saciar a sede espiritual. Temos depois um copo meio cheio, que representam os pais. E temos um copo muito bonito, com umas flores e umas carinhas que representam os filhos. Então Deus é que abastece as nossas vidas, que são simbolizadas pelo cálice. E quando nós recebemos de Deus a vida, nós não podemos retê-la. Muita gente vive cheia de si mesmo, orgulho, vaidade, e não está pronto a partilhar com os outros o egoísmo, o orgulho. É preferível ser copo meio cheio, mesmo que tenha a sensação que lhe falta alguma coisa na sua vida. Mas um copo meio cheio está sempre pronto para aprender, para receber. Os nossos filhos precisam, como diz Malaquias, converterem-se,
ao coração dos pais. E os pais precisam de se converter ao coração dos filhos. Converter, os pais precisam de ministrar exemplo, perdão, amor, honestidade e não corrupção, não falsidade, mentira. Se o fizermos, eles vão absorver isso. Mas também, muitas vezes, os pais são seres frágeis que precisam também de se converter aos filhos e dizer: filhos, eu preciso que orem por mim. Eu preciso de ajuda. E é nesta dinâmica, quando realmente nós nos abastecemos na fonte que é Deus e estamos prontos a partilhar, nós podemos ser aquilo que o salmista diz: o meu cálice transborda. E quando a nossa vida transborda de amor para os nossos filhos, e essa é a maior herança que nós podemos deixar, nós vamos abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Ainda que o salmista, lá no célebre Salmo 23, diz que Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Estamos expostos à inveja, à crítica, muitas vezes até sermos marginalizados. Mas é o Senhor que prepara essa mesa e que faz transbordar o nosso cálice. Queira ser um copo cheio, transbordando do amor de Deus, da graça de Deus, mas converta-se às necessidades do seu filho. Não faça do trabalho o seu Deus. Não faça da sua razão a sua doutrina. Mas ore ao Senhor. Dobre os seus joelhos, clame, invista tempo, ministre com o exemplo, perdoe, restaura a relação com os seus queridos. Mostra a importância da família com prioridade. Ele converterá, Deus, na pessoa de Jesus, o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Conheci tantos casos de crianças que vinham sozinhas com os seus avós, com os seus vizinhos à igreja, e num programa especial os pais vieram vê-los e Deus tocou os seus corações. É possível os pais converterem-se ao coração dos filhos, converterem-se a Cristo, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos mostra no tempo de Elias, quando ele confrontou o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Não podemos, meus irmãos, viver na dúvida, na incerteza. Esta geração precisa de ser restaurada. Pais, filhos e netos formam uma linha de família. Qual é o caráter desta geração? Quais são as suas atitudes? A sua moral? Jesus chamou, lá em Mateus 12:39, a geração dos fariseus, geração má e adúltera. O nosso Deus, na Bíblia, é o Deus das gerações. As gerações passam. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que garante bênçãos para as gerações futuras. Salmo 100, versículo 5.
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, meus amigos, a família hoje é o alvo preferido do inimigo, daqueles que querem mudar o conceito de família. Mas há realmente situações que estão a acontecer nas nossas famílias que precisamos, com a ajuda do Senhor, restaurar o orgulho, a ira, o medo, a falta de perdão, tentações, incredulidade, duvidar da identidade de filho de Deus. Meus irmãos, é preciso restaurar esta geração. Elias, João Batista e Jesus voltaram a promover a reconciliação e a união das famílias, evitando a maldição e a destruição. A restauração familiar, os pais e os filhos são chamados a reconciliarem-se, a superarem conflitos, a vencerem o orgulho, mágoas e a acabar com o distanciamento. É preciso vencer o individualismo, o egoísmo, prioridades, desejos carnais. Tudo isto destrói as famílias. E, meus irmãos, os divórcios. A única solução é a união em Cristo, é a bênção do Senhor. Muitas vezes temos sido frouxos em relação aos casamentos mistos, ao julgo desigual, e depois, mais tarde, vamos sofrer terrivelmente as consequências. Depois converte-se, depois vai a um programa lá especial à igreja, vai ser tocado e depois vai ser batizado. Irmãos, jovens, esperem, adolescentes, esperem na pessoa que Deus tem para a vossa vida. Não se precipitem. Não vão atrás daquilo que é aparente, visível. Mas orem ao Senhor. O Senhor mostra quem devo escolher, o momento em que devo agir. Um futuro cheio de esperança, se esta geração for ajudada com uma ministração séria da palavra, professores da EBD, líderes das áreas de serviço, invistam não em eventos, mas em formação bíblica. Isso vai fazer todas as diferenças. A segunda vinda de Cristo será um momento marcante de acolhimento para famílias saudáveis. Queremos uma família real, não um modelo da internet, mas uma família onde o perdão existe, sem fingimentos, sem preferências deste filho ou daquele, onde os pais são um bom exemplo, um espelho para os seus filhos, onde a fé é transmitida e ensinada diariamente, continuamente, pelas atitudes, pelo exemplo. Meus irmãos, desta maneira, Deus realizará esta restauração nas nossas vidas, na nossa geração. Tempos de refrigério. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro, os crentes são chamados geração eleita, não má e adúltera como os fariseus, mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Por isso, meus irmãos, vamos aceitar este desafio. Há uma linhagem espiritual escolhida por Deus, transformada pela ação do Espírito Santo, em contraste com as famílias, as gerações transitórias. A felicidade que Deus promete
é aquela que está ao nosso alcance. Vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos levar as coisas a sério. A educação não é até aos 15, 16 anos. É para toda a vida. Mas é preciso pôr os pontos nos is, os acentos durante toda a vida, as correções que são precisas para que o crescimento seja agradável a Deus e ao próximo. Que o Senhor nos abençoe neste novo ano e que nos restaure a começar em nós, para que possamos ver Deus a abençoar a sua igreja, Deus a abençoar esta nação. E acredito que seremos melhores defensores da natureza se amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e imploramos, Senhor, pelas famílias. Talvez a sua primeira necessidade não seja bens materiais, mas bens espirituais. Senhor, que na verdade tu possas começar essa obra nas nossas casas, de maneira tão natural, para que o teu povo, Senhor, aceite as grandes proclamações, os grandes desafios que tu tens, Senhor, para a tua igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.